Vamos começar a nos situar, que a gente vai falar, então, desse monumento aqui, né? A gente vai falar do Coliseu e aonde que está o Coliseu. O Coliseu, ele está muito perto do Fórum Romano. Como é que fica isso tudo disposto na cidade de Roma, na cidade antiga de Roma, né? Então, tem essa imagem aqui, para vocês terem uma ideia, é uma imagem do quarto século, então ela é bem mais para frente, o Coliseu já estava quase velho aqui, né? Para vocês terem uma ideia que nós estamos, o Coliseu está aqui, isso aqui seria, essa parte toda seria o centro histórico da cidade antiga, isto é, o Fórum Romano. O Fórum Romano é o coração político, econômico e religioso da cidade antiga. E quando a gente fala religioso, é assim fundamental. Religião não era uma opção na antiguidade. É fundamental da cotidianidade da vida das pessoas, né? Então, tudo acontecia no Fórum Romano. E o Coliseu, então, ele vai ser construído entre os anos de 70 e 80 depois de Cristo. Tem algumas são curiosidades, segredos que a gente vai falando aos poucos, né, sobre esse monumento. Uma delas é que 70 e 80 depois de Cristo é um tempo um pouquinho rápido. São 10 anos para construir uma coisa desse tamanho, praticamente um estádio de futebol com capacidade para entre 50 e 75 mil pessoas. Tem alguns arqueólogos que duvidam que o Coliseu tenha sido feito em 10 anos. Tem que dar crédito para eles, primeiro porque eles são arqueólogos, são eles que entendem disso, e segundo, porque realmente o tempo é muito rápido, né? Há dúvidas que o Coliseu tenha sido já iniciado anteriormente à família Flávia. Tem gente que fala que foi o Nero que já estava iniciando o Coliseu no âmbito da Domus Aurea. O que era essa Domus Aurea? Sempre que a gente chega no Coliseu, a gente tem que falar do que tinha lá antes do Coliseu ser o Coliseu. Porque é um monumento importantíssimo, que tem um significado político na cidade de Roma, tem um significado social muito importante, não é um acidente geográfico, então quando a gente vai ao Coliseu, a primeira coisa não é subir no último andar, descer no subterrâneo, fazer um jantar dançante, né? A coisa mais legal realmente do Coliseu é a gente entender bem a colocação dele na cidade de Roma, naquela sociedade. Então, o que tinha nesse lugar antes do Coliseu ser o Coliseu? Existia, provavelmente, também são outras dúvidas, né? Eu posso levantar mais dúvidas aqui com vocês do que quando eu estou no Coliseu com as pessoas, porque a gente tem mais tempo, e também se passar os 40 minutos, a gente alonga esse troço, e eu falo mais disso, entendeu? Não é um problema, né? Mas, então, o que tinha aqui? Uma das hipóteses mais acreditadas é que aqui existia um lago. Então, não tinha o Coliseu, tinha um lago. E esse lago, dá até para mostrar para vocês como é que ele era mais ou menos, porque existem reconstruções deste lago. Seria uma coisa assim. Está todo mundo vendo? Existiu um incêndio, um famoso incêndio na cidade de Roma no ano de 64, e esse incêndio, tantas pessoas dão a culpa ao pobre do Nero, não há documentos que Nero tenha dado fogo na cidade de Roma, há documentos que ele ajudou as pessoas que precisavam de ajuda, uma vez que elas perderam as casas delas, foi um incêndio horrível, o ano de 64, né? Em todo caso, o Nero ele vai aproveitar, em qualquer modo, desse incêndio, aonde existiam pessoas que moravam, ele vai comprar esses terrenos e vai começar a construir parte dessa famosa Casa Dourada, a Domus Aurea. Né? E no lugar que a gente hoje vê o Coliseu, existia este lago que os arqueólogos mais ou menos reconstroem dessa forma, porque existiam outros lagos artificiais que tinham mais ou menos uma arquitetura desse jeito. Então, por isso que a gente sabe disso. Então, esse seria o Lago do Nero,
a gente já viu o Nero, e a criatura, né? O docinho de coco, ele tem essa carinha aqui, olha. Se você estivesse numa rua escura, numa sexta-feira à noite, num lugar com pouca gente, visse um sujeito desse tipo, você ia direto para ele ou você ia direto para o outro lado? Acho que ia direto para o outro lado, é o que eu faria, né? Então, essa é a cara dele, é um dos tantos retratos dele. Ele não vem bem em nenhum retrato. É difícil achar um retrato onde o Nero esteja bonito. É bem complicado, né? Então, esse é o Nero. E, justamente, vai ser assassinado no ano de 68. O que vai acontecer depois do ano de 68? Vai ser assassinado e no ano de 69 é chamado o Ano Terrível. Vai ter uma luta entre uma luta social, uma luta política, né, uma guerra civil feia para ver quem vai ser o próximo imperador. E depois de 4 imperadores que não vão dar muito certo, porque no momento em que você assume o império, você vai ter que você vai ter que agradar ao Senado, ao povo, né? E ao exército. Então, você tem que ser um cara que tenha uma habilidade incrível, um carisma incrível, para botar todo mundo calminho, né? E ter o aval de todo mundo para poder governar. E essa pessoa vai ser o Vespasiano. Agora, o Vespasiano tem algumas razões porque ele foi escolhido, né? Ele é da família Flávia, é um cara que vinha do povo, então ele é o primeiro cara, vai ser o primeiro imperador que não vem de uma família nobre como as outras. Até então a gente tinha a dinastia Júlio-Cláudia, eram pessoas, né, que já nasciam com a estrada livre para ser imperador um dia. O Vespasiano, ele é um cara que nasce na Umbra, ele é um cara do povo, ele vai ser representado como do povo. Você nunca vai ver um retrato dele todo super nobre, fino e elegante. Ele vai querer ser representado do jeito que vocês estão vendo aí, sabe? Assim, um cara normal, né? Para que as pessoas se identificassem com ele. Isso quer dizer, uma política extremamente populista vai fazer esse homem, né? E ele vindo do povo, a primeira coisa que ele vai fazer o Nero foi assassinado, ele vai desmontar o lago, vai enxugar esse lago e vai iniciar a construção do Coliseu. Até segunda ordem. Até segunda ordem seria muito difícil encontrar provas que o Nero iniciou o Coliseu, porque quando ele foi assassinado, porque ele realmente exagerou, ele desceu a mão, né, nas loucuras dele, ele foi condenado à danação da memória. O que quer dizer isso? Todos os monumentos, tudo o que tinha o nome dele foi cancelado da história. Então, filhos de Deus, eu incluída, todos nós estamos aqui pobres de informação, porque é muito difícil você encontrar alguma coisa que diga que ele tenha feito, que ele tenha iniciado o Coliseu, né? Então, por isso que é complicadíssima essa história. Tati, já temos umas perguntas aqui. Por que se chama Anfiteatro Flávio? Não, pode ficar mostrando, tá? Pode ficar mostrando. E se seria um estádio de futebol, parece isso? Que eles querem mais ver essa questão assim. Com certeza, com certeza. A estrutura do Coliseu, ela é como se fosse praticamente o Maracanã. Os cariocas, e aí vai saber a Marta Dias, que seguramente já veio a Roma, né, que quando ela entrou no Coliseu, que com certeza ela já entrou, ela já tem cara de quem já entrou no Coliseu, a gente já olha para ele, já sabe, né? A pessoa entra e fala, nossa, mas isso aqui é o Maracanã? É uma estrutura enorme. E a Ingrid, ela está perguntando assim, se o Coliseu ele tem a mesma finalidade que o Circo Máximo. E a Verônica, assim, se é o primeiro estádio da história. Uma coisa depois da outra. O Circo Máximo, agora vamos falar do Coliseu. Vamos falar do Coliseu e vamos falar dos espetáculos que tinham aqui dentro. Já o Circo Máximo é uma outra estrutura, né, de teatro, acontecia outro tipo de espetáculo. Hoje a gente vai se concentrar no Coliseu, né? O Circo Máximo é diferente do que acontecia lá, porque são corridas de bigas, aqui a gente tinha lutas de gladiadores, né? Mas a gente vai chegar nisso aos poucos, né? Precisa um pouco contextualizar o que é esse monumento.
e aos poucos a gente conta o que acontecia dentro do monumento, né, do significado dele e tal, né? E aí depois a gente pode falar dos teatros, dos outros tipos de teatro que existiram em Roma, mas não é igual, né? São sempre espetáculos para a população, né? Mas bem diferentes. Outras perguntas, Helena? É que eu só vou explicar que a dinâmica do virtual ela é diferente, tá, gente? Então, a gente vai deixar você comentar né, um tema e aí eu abro para várias perguntas para você conseguir entrar nesse tema. Não vai ser fala tudo e só pergunta no final. A gente vai pausar sim, tá? A dinâmica do virtual ela é diferente. Então, por que chama Anfiteatro Flávio? Uma outra pergunta que fizeram, né? Anfiteatro Flávio porque anfi quer dizer dois, né? O teatro, originalmente o teatro, eu vou mostrar para vocês aqui um teatro. Originalmente o teatro, ele era uma coisa... A gente fala de um teatro grego que originalmente era uma coisa assim, né? Então, isso é um teatro. Um anfiteatro, ele tem dois lados, né? Ele vai ser o dobro desse. Não estou conseguindo fazer a tela cheia aqui. Ele não está me deixando fazer a tela cheia. Realmente, ele está me ignorando completamente. Não me deixa fazer a tela cheia. Tudo bem. Mas dá para ver o teatro? Sim. Dá para ver o teatro. Então, vocês estão vendo que tem uma arquibancada que é quase como se fosse uma meia-lua, né? E foi cavada na colina, aonde colocaram os mármores, né? Que são os assentos, né? O anfiteatro romano é uma estrutura toda basada sobre o arco. Ele é composto, então, por duas metades, vamos dizer assim, né? Aliás, a forma do teatro, do anfiteatro, não se sabe se é uma oval, se é oval ou uma elipse. Isso é uma outra discussão dos arqueólogos, né, e dos estudiosos, porque há pequenas diferenças que a gente não vai tocar agora, senão a gente vai parar em geometria euclidiana, e não é o caso, mesmo porque eu não sou uma matemática. Mas não sabe se é forma, então é uma coisa bem complicada desde a base, sabe? E o anfiteatro, então, é essa estrutura fantástica que se autossustenta. Vocês estão vendo que quando a gente fala de teatro grego, ó, ele está todo apoiado na colina, certo? A gente, se juntar nós aqui, todo mundo, a gente pega, cava a colina e faz, né? Quando a gente fala de uma estrutura desse tipo, você está falando de uma estrutura onde estudaram resistência de materiais, cálculos, isto é engenharia pura, certo? Senão ele não estaria de pé, né? Aliás, não estaria de pé e conseguiu ficar de pé. Olha só que coisa curiosa aqui. Vocês estão vendo que hoje o que a gente vê do Coliseu é isso, né? Metade do anel externo, são 3 anéis concêntricos, né? E isso tudo são estruturas para botar arquibancada em cima, né? Então, a gente vê toda a arquibancada não tem mais. Vocês estão vendo que não tem arquibancada, né? A gente só vê viga, 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 são tracinhos, né? Tracinho, 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 tracinho. E em cima disso tudo, se apoiava a superfície das arquibancadas, né? E sobrou um pedacinho pequenininho, aonde os arqueólogos conseguiram ler os nomes dos senadores, né? Porque lá também tinha a cadeira cativa. Então, essas pessoas, os senadores, eles tinham os nomes gravados na arquibancada, pertencia a eles no período que eles governavam. E descobriram que o Coliseu, então, ele funciona até o ano de 523 depois de Cristo. A gente está falando de um monumento que vai ser construído, vamos dizer, entre 70 e 80 depois de Cristo pela família Flávia, por isso ele se chama Anfiteatro
Flávio, né? Ele vai funcionar até o ano de 523 depois de Cristo. E agora a gente vai falar um pouquinho do que acontecia no interior do Coliseu. O que acontecia que é tão famoso esse monumento? Para vocês terem uma ideia, no passado, naquele período, as pessoas não sabiam, para elas verem isso aqui era nada. Ah, tem lá esse edifício. É como para a gente hoje pensar no que a gente chama em Roma do Estádio Olímpico. Eu nem sei direito, eu sei onde está o Estádio Olímpico, mas eu não sei quem fez, eu não sei quanto tempo ele demorou, eu não sei a técnica de construção. É um edifício que, para mim, na antiguidade era a mesma coisa para eles. Os arqueólogos contam para a gente que era o que era interessante e o que acontecia lá dentro. E o que acontecia lá dentro individuaram 3 coisas. Não se sabe bem a ordem, não se sabe bem a frequência. Então, deixem essas perguntas de lado, porque nem os arqueólogos sabem disso. Aconteciam, com certeza, as lutas de gladiadores. Aconteciam condenações à morte, quando uma pessoa ela ia contra, ela era considerada um traidor do império, ela podia ser jogada no circo, isso é um circo, né? Um circo de espetáculos, um lugar de espetáculos, é chamado circo da antiguidade, para ser morta por um animal, né? Isso podia acontecer, uma condenação à morte por animais, uma condenação à morte na forca, né? Isso podia também acontecer, e depois, quando a gente falar de Vaticano, vai ver isso em outro contexto, com personagens bem importantes, né, da história. E mais ou menos o que acontecia aí era isso. E os espetáculos, eles eram gratuitos para a população se divertir. E se eu fosse um político na antiguidade, eu ia pagar o espetáculo para o povo, ia falar, olha, venham ver aí 15 dias de jogos que eu vou oferecer para vocês. Vou chamar... Aí eu dizia só nomes, porque os gladiadores eram famosos. Aí eu dizia, tipo... Neymar e por aí vai, como hoje são os nossos jogadores de futebol, né? Eu vou chamar esse pessoal aí para vocês vão lá, retirem seus bilhetes gratuitos e votem em mim. Então, era um instrumento para ser eleito na antiguidade, certo? Essas lutas de gladiadores, elas são interessantes a gente entender de onde que elas vêm. Muito provavelmente, elas têm uma origem na Etrúria, isto na região praticamente ao norte de Roma, e vai chegar até as Marcas, vai pegar um pedaço das Marcas no máximo, né? Vai passar pela Umbra, pela Toscana, e era onde moravam os povos da Confederação Etrusca. E o que acontecia lá? Em torno ao 4º século antes de Cristo, até aquele período, quando morria uma pessoa de uma família nobre e rica, eles pegavam alguns escravos e faziam esses escravos combaterem em um evento funerário para encaminhar a alma do morto. Esses espetáculos de luta vão chegar em Roma e vão, aos poucos, adquirir um caráter que é um caráter desportivo. Eles vão ser praticamente desnudados do caráter religioso e vai ficar só o esporte. E é muito interessante da gente ver, vamos ver se eu consigo carregar aqui de novo o nosso PowerPoint, porque dá para ver aqui. Eu separei para vocês um pouquinho de como eram esses gladiadores. Então, esses gladiadores, eles, no primeiro momento, não tinham toda essa especificação que eles vão adquirir ao longo do tempo. Existiam vários tipos de gladiadores que dependiam de como eles eram vestidos, do armamento que eles tinham no corpo. Então, a gente está vendo aqui, por exemplo, à esquerda, um mirmilão. Ele está vendo que ele tem pobre esse homem, esse capacete que ele tinha pesava um monte. Ele tem também uma proteção de bronze nas pernas, tudo era muito pesado. Agora, olha do lado dele, no meio, o retiário, que tem um garfão, né? Ele não tem nada quase para se proteger. Mas o que quer dizer isso? Ele se move com mais agilidade.
Né? Então, ele pode atacar mais facilmente e o mirmilão à esquerda, ele está mais protegido, mas aquele homem, para ele atacar ou para ele fazer alguma coisa, é muito mais complicado com todo o peso que ele tem. E isso é uma coisa que o romano gostava. Ele gostava desse contraste de um gladiador que está vestido de um certo modo e pode... e tem uma série de vantagens que o outro não tem e vice-versa. Então, ele gostava desse contraste. Tem algumas cenas aqui, tá vendo? Só para vocês terem uma ideia, porque quando o espetáculo acontecia, ele não era nem um espetáculo de 2 gladiadores. Vocês têm que imaginar que o anel interno da arena é muito grande. A gente está falando de 155 metros de comprimento. Né? Então, aquilo tudo, quando você está lá numa espécie de Maracanã, você não vai ver 2 gladiadores lutando, você ia ver vários casais de gladiadores lutando. Inclusive, por causa da preciosidade que eram esses personagens na antiguidade, a gente está vendo ali um mosaico com uma representação de uma luta de gladiadores com um juiz atrás. Porque o juiz, ele controlava, não era ver mortes. Isso é muito importante para a gente entender. Para entender um pouquinho dessa cultura antiga. O que o romano queria ver? Ele queria ver uma demonstração de coragem, porque era essa demonstração de coragem que tinha feito com que ele fosse o senhor do Mediterrâneo, com que a cultura dele fosse a cultura dominante do Mediterrâneo. Através das guerras, ele tinha conquistado todo mundo, né? E eles eram fascinados por essa coisa. Né? Os gladiadores, eles tinham uma alimentação, pra vocês terem uma ideia, quase vegetariana, porque existia muito um problema de gota. Então, para manter a saúde dessas pessoas, eles tinham, assim, eram tratados, sabe, assim, super, super bem, como se eles fossem jogadores de futebol hoje em dia. Tudo controladíssimo, né? E como eles eram gladiadores, onde que achavam o pessoal que era gladiador? Normalmente, eles eram escravos que tinham sido comprados por um cara que chama lanista, é o termo técnico. Então, o lanista é exatamente como o empresário do jogador de futebol. Então, ele tinha comprado no mercado alguns escravos, falava, aquele cara vai dar certo, aquele outro vai dar certo. Essas pessoas recebiam um treinamento super especializado para se transformarem em gladiadores, certo? Então, é interessante a gente entender essa espécie de... Como um jogador de futebol hoje. O cara não é que tem 3 títulos de estudo e é super cabeça. Não, né? Naquele momento era mais ou menos a mesma coisa. Eles eram, assim, mas eles eram tratados como superstars, convidados em jantares importantes. As mulheres morriam aos pés deles porque eles eram muito fascinantes. Então, esse tipo aqui de coisa que acontecia. Agora, isso eram os nossos gladiadores. Para vocês terem uma ideia do que acontecia lá dentro, do luxo que era, né? Sentar lá, a gente olha a estrutura nas maquetes e vê que são assentos de pedra, são assentos de travertino. Mas, obviamente, a gente tem que imaginar o luxo é italiano, gente. Vamos deixar isso bem claro, né? Desde a antiguidade, o luxo é italiano. O pessoal não estava ali morrendo, sofrendo. A gente tem que imaginar uma coisa muito rebuscada. Vocês estão vendo aí agora um quadro de 1864 de um autor francês que fica nos Estados Unidos, no Arizona, no museu. Ele chama Jerôme e mostra obviamente uma situação hipotética, mas muito possível, de luxo, de como era o imperador, que ficava quase, né, bem pertinho da arena, como hoje, o mais baixo possível, mais importante você era. À medida que subia a arquibancada, menos importante você era, certo? Né? O povão mesmo, né? Mas no nível baixo, você tem que imaginar uma coisa assim, né? E o povão, olha lá, o povão, isso aqui é um desenho que é proposto para a direção do Coliseu. É um pôster que tem dentro do Coliseu, né, que eu tirei uma foto, e que mostra o povão lá fazendo o churrasquinho. Vocês conseguem ver sem que eu faça a tela cheia porque não está dando? Tem gente brigando, tem gente bebendo, estão lá, esses aqui à direita, eles estão fazendo o churrasquinho, entendeu? Era assim, o que a gente vê mesmo hoje no jogo de futebol, a gente pode imaginar que era o que acontecia lá dentro. Apesar do luxo do edifício, porque realmente era um edifício feito
em modo maravilhoso, né? A gente tem os restos dos corrimões que existiam, assim, é um edifício realmente muito, muito bonito. Né? Falamos, condenações à morte é uma coisa que podia acontecer lá dentro. Então, a pessoa, né, era considerada um traidor do Estado, né, e aí ela era jogada para morrer lá dentro do edifício, né? Entre um espetáculo e outro vai ter condenações à morte, tá? A pessoa ia lá e morria, botava na pontilha, a gente já sabe o que acontece, certo? Uma outra coisa que acontecia lá dentro eram espetáculos de só animais. Os famosos espetáculos de caça, que eles chamavam de venações, é uma outra coisa que podia acontecer. E como eu disse antes, não se sabe exatamente a ordem ou a frequência com que isso acontecia, né? Então, isso é o que acontecia dentro do Coliseu, que vai funcionar até o ano de 523. Agora, das últimas coisas interessantes das últimas aulas que eu fiz, fala-se da construção do Coliseu, que é uma coisa que não foi muito simples, porque o terreno do Coliseu, só para lembrar, nós estamos falando de um edifício, né, que são 3 anéis concêntricos, isso é, um anel que envolve o outro, que envolve o outro, que envolve o outro, e o terceiro anel, que é o anel exterior, é o mais alto, que chega a 50 metros de altura, ele caiu à metade. Né? Então, por que ele caiu na metade? Preciso, vocês estão vendo como é preciso, né, o dano que aconteceu no terremoto de 1348. Olha o que acontece aqui no solo. Fazendo as indagações no solo, a parte que caiu, ela foi construída em cima de um terreno que é praticamente uma argila. Ele é muito, muito macio, muito mole. E quando tem um terremoto, como foi o terremoto de 1348, a força do terremoto ela é muito grande. Abalou as estruturas, o troço caiu. A outra metade, a metade que ficou em pé, ela foi construída em cima do banco de tufo. As 7 colinas de Roma é um outro tema que a gente pode abordar, mas não são 7, não são colinas. Elas são sempre simplesmente o vulcão Lacial, que fica a 15 quilômetros ao sul de Roma, que cuspiu a lava. Essa lava foi chegando e foi enchendo ao longo das centenas de anos que foi sendo cuspido e foi elevando o terreno. Né? Então, a gente fala, é importante saber o terreno de Roma porque ele é fundamental para a gente saber o material de construção e o que acontece lá embaixo. Por exemplo, uma, entre aspas, colina de Roma, né, que é o Coleóquio, ela tem formação tufácea e ela serviu de base para aquela metade do Coliseu. Então, sendo uma estrutura um pouquinho mais sólida, porque ela não é, né, a argilona que a gente está vendo à direita, vai sustentar o Coliseu e essa metade, graças a Deus, vai ficar inteira para a gente ver hoje. Agora, tendo falado disso, eu vou só mostrar para vocês aqui, mais ou menos a gente rabiscou aqui anteriormente, para vocês terem uma ideia do que a gente vê quando a gente entra no Coliseu, né? É um pedacinho da arena que foi reconstruída. A gente está vendo um pedacinho de madeira. Originalmente, o chão da arena era também madeira. Então, é um material delicado que não vai sobreviver 2000 anos, né? Quando eles começam a desmontar o que tinha ali dentro, a limpar o Coliseu, eles descobrem plantas que tinham sido extintas na cidade de Roma, mas que, através do microclima que tinha se criado dentro do Coliseu, ainda existiam ali dentro. Né? Teve um louco do inglês que teve a pachorra de fazer um livro que chama A Botânica do Coliseu, com as plantas que foram encontradas lá dentro. Pra vocês terem uma ideia. Então, isso tudo vai ser limpo, vai ser removido, e por uma questão pedagógica, porque a teoria do restauro não permite reconstruir o que o tempo destruiu, porque a gente, para entender os monumentos, tem que exatamente saber a ação do tempo, né? Então, por questões pedagógicas, eles construíram no nível que era a antiga arena, um pedacinho para a gente ver como é que esse chão em relação ao resto. Porque, efetivamente, quem já esteve no Coliseu, a primeira sensação que você tem quando chega lá e chega perto da arena é você
perde a noção do espaço completamente. É uma sensação que causa até uma certa angústia, porque não tem uma parede. O anel, você vê ele interrompido lá, né? Vocês estão vendo só uma pontinha, mas quando você vê, entra lá dentro, você vê essas duas diagonais. Então, você vê uma paredona alta, depois ela é interrompida, né? E não vê uma parede inteira, você se dá aquela coisa assim, você fala, oh, onde é que eu tô, né? Uma parada muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, sabe? E o que vocês estão vendo aqui, então, do lado onde não foi reconstruído o chão da arena, são os subterrâneos do Coliseu. Esses subterrâneos do Coliseu, como a gente vê hoje, né, feitos em parte em pedra de tufo, né, pedra tufaça, o material número 1 de Roma, em parte de tijolos, ele era repleto de elevadores e corredores. Os elevadores, existiam 80 que foram individuados pelos arqueólogos e eram estruturas utilizadas para elevar os animais para cima. A gente pode ver mais ou menos aqui, eu deixei, ó, eu nem mudei o título aqui, ó. Jesus, em todo caso. Olha, não tem jeito aqui, ele tá... aqui a gente está com os subterrâneos, né? Dá para ver aqui o nível da arena, tem um pedacinho aqui, e embaixo, né? As arcadas, onde eventualmente podiam ficar os animais de uma noite para outra. Não dava para deixar o animal em uma semana, realmente o pobre do animal que ia ser utilizado no circo no dia seguinte dormia somente uma noite, porque não eram condições saudáveis para um animal, né? E nessa estrutura que vocês estão vendo, existiam esses famosos elevadores através dos quais os animais chegavam na arena. Então, vocês têm que imaginar o tipo também de efeito especial que devia ser ver esses animais sendo cuspidos desse chão que se abria para chegar no nível da arena, né? Arena, a gente lembra que quer dizer o quê? O que quer dizer arena? Arena é areia em latim, né? Então, toda essa superfície de madeira era coberta com um monte de areia. Nos subterrâneos do Coliseu, abaixo, né, tem as fundações, e existem mais ou menos 15 quilômetros de corredores que canalizam as águas. Canalizam as águas porque essa região onde o Coliseu foi construído, ela é cheia de córregos e pequenas fontes surgentes de água, e porque também tinha uma ótima canalização, porque tinha banheiros no Coliseu. Olha que coisa. Então, tinha a água para o povo beber e tinha os banheiros. Esse banheiro que vocês estão vendo aí não é um banheiro inventado, não é uma reconstrução em 3 dimensões, é um banheiro real que a gente pode ver quando a gente vai à Hóstia. Hóstia Antiga é uma área arqueológica fantástica, maravilhosa, muito pouco ainda conhecida pelos brasileiros, né? Mas é maravilhosa e é um dos poucos lugares onde você pode ver do pertinho de Roma ainda esse tipo de estrutura, como eram os banheiros, que tinham exatamente assim no Coliseu. Isso tudo, então, era canalizado, porque canalizar água é uma coisa, para eles era nada, né? Agora, antes de ir para frente, para o 6º século, eu só vou lembrar 2 coisinhas aqui. E existem ainda discussões a respeito da cobertura do Coliseu. Vocês estão vendo aqui o Coliseu, aí é uma reconstrução em 3 dimensões, né? Uma reconstruçãozinha que vocês estão vendo que o teto dele, que não tem, obviamente, né? Ele está cobrindo todos os espectadores, porque existia um sistema de, como se fossem velas, né? Um sistema de lonas e cordas que cobria todo esse povo, de modo que se chovesse ou se tivesse muito sol, os espetáculos podiam continuar, certo? Então, provavelmente tinha essa refinateza. Os arqueólogos ainda estão se matando para tentar entender como funcionava o famoso velário, porque o nome dessa estrutura era um velário.
E até hoje, até segunda ordem, nós contamos que essas estruturas eram coordenadas por uma equipe de marinheiros, porque é marinheiro que sabe lidar com corda, né, gente? Então, tinha uma equipe de marinheiros que cuidava só do velário do Coliseu. Agora, a gente falou porque chama Anfiteatro Flávio, mas a gente só fala Coliseu, Coliseu, Coliseu. Por que chamava só Coliseu? Aqui, obrigada a Verônica que me achou essa imagem hoje. Bem do lado, entre o Fórum Romano e o Coliseu, ficava essa enorme estátua do Imperador Nero, que tinha sido realizada nos modelos do Colosso de Rodi, uma escultura grega enorme que o Nero quis fazer com as feições dele. Essa escultura ficava normalmente onde vocês estão vendo esse templo aqui. E ela foi depois colocada ali do lado pelo imperador Adriano. E ela vai dar o apelido ao Coliseu, porque esse era o Colosso do Nero. Então, durante a Idade Média, vão começar, por uma questão de proximidade, vão começar a chamar o Anfiteatro Flávio de Coliseu. Essa escultura ela é interessante porque, obviamente, não existe mais. Tudo que é bronze foi derretido durante a Idade Média, né? Uma dificuldade que a gente tem quando a gente vê uma escultura em bronze antiga, meu Deus do céu, para ajoelhar, entendeu? E agradecer aos céus que ela chegou até a gente, porque todo bronze ele foi derretido durante a Idade Média, porque não tinha mão de obra para extrair, era muito complicado. Então, eles pegavam as esculturas antigas, né, que não tinham mais nenhum valor, e reciclavam o bronze. Essa escultura ela tinha as feições do Nero. O Nero foi condenado à danação da memória? Mudaram as feições, não tem problema. Tá limpo, a gente vai lá, muda a cara, né, e deixa a escultura lá que ela tá bonita. E a gente está vendo o templo realizado, é uma das vistas mais lindas do Coliseu, quando a gente vai lá hoje, que é o Templo de Vênus e Roma. Acho que a Patrícia cancelou, não, tá aqui, olha. Tá vendo? A gente tá aqui vendo essa vista aérea, tá vendo? Lá no fundo tem umas ruínas, né? E isso é exatamente o que a gente vê. Tá vendo? Olha lá, isso aqui é o Templo de Vênus e Roma, que é uma das vistas mais lindas que a gente tem, que é isso aqui. O Templo de Vênus e Roma vai ser só construído no 2º século depois de Cristo, pelo imperador Adriano. O imperador Adriano eleva Roma à deidade, né? Transforma Roma em uma, não sei se apenas era uma deusa, porque a gente não pode fazer também que Roma seja uma deusa. Cria esse culto, né, de Vênus e Roma, e então tinha esse templo ali na entrada do Fórum Romano. Pequena curiosidade, eu peguei aqui para vocês terem uma ideia. Como eu falei para vocês, o substrato de Roma ele é de pedra tufácea. Então, o imperador Vespasiano, quando ele começa a construir o Coliseu, de onde é que ele vai tirar o mármore, se não tem mármore em Roma? Esse homem vai mandar fazer uma estrada de 35 quilômetros de comprimento e 4 metros de largura. E ó, o trabalho que era fazer uma estrada, porque é uma estrada, entendeu? Quando eles construíam as coisas, não era para consertar no ano que vem, né? Para fazer uma outra licitação e etc. Construiu essa estrada que um carro ia e um carro voltava, quer dizer, uma estrada de 2 mãos, que chegava em Tivoli, onde existem as pedreiras, famosas pedreiras de Travertino. Isso era, por exemplo, um serviço que acontecia o tempo todo, né? Os escravos estavam nas pedreiras, extraíam os blocos, preparavam os blocos que chegavam preparados já para serem montados no Coliseu. Existiam essas pequenas oficinas que finalizavam os blocos e colocavam eles no lugar. Aqui a gente tem uma pequena visão maravilhosa do Palatino, né? E a gente vê ao fundo o Coliseu e na frente o famoso Arco de Tito. O Arco de Tito eu coloquei aqui para vocês porque o Tito é da família Flávia. Eles vão assumir o poder em 70 e o último Flávio vai ser o Domiciano, que vai ser, ele também vai morrer em 96. Então, uma família que vai ficar muito no poder, né?
E esse arco, ele conta uma coisa interessante para a gente, que é a famosa... a glória que vai fazer, provavelmente a glória que faz com que o Vespasiano seja tão amado e aclamado imperador, é essa vitória que ele tem junto com os filhos, com o Tito e com o Domiciano, reprimindo uma revolta na Judéia, essa famosa revolta do ano de 66, que está contada dentro do Arco de Tito, que é o interior do Arco de Tito, onde a gente vê uma representação do triunfo, com os romanos trazendo o menorá, que é o castiçal de 7 braços em ouro. Eles roubaram praticamente, né, quando eles espoliaram e destruíram o Templo de Salomão, que era um templo de Jerusalém. Então, essa é a famosa glória do Vespasiano, provavelmente o porquê que ele vai ser transformado, vai ser aclamado pelas tropas do exército, vai ser o próximo imperador. Por curiosidade, ele fez coisas grandiosas naquele momento, né? Já que ele não era de família nobre, né? Então, o Coliseu ele vai funcionar até o ano de 523 e depois ele vai ser abandonado e vai ficar, aos poucos, vai servir como um forte da família Frangipane. Vai ter no ano 1000 uma família de nobres, muito rica, que vai pegar o Coliseu e vai morar lá dentro. Eles vão vão fechar todas as arcadas, né? Vão ficar lá dentro para se proteger, vão até fazer um muro que vai chegar até o Arco de Tito e volta, e vão morar lá dentro uns 200 anos. E depois disso, o Coliseu vai se transformar numa oficina. Alguns artesãos vão pedir para o Papa. O Papa, naquele momento, vai ser o príncipe de Roma, ele vai ser o governante da cidade de Roma, quando o Império cai, né, em 476. Quem vai vestir como uma luva o poder romano, né, vai ser o clero, vai ser o Papa. Né, toda a elite cristã. Então, chega nesse período, mais ou menos em 1300 e tal, 1400, 1300, eles vão pedir para o Papa para utilizar aquilo lá como pedreira, né? E vão macerar todo o travertino, vão desmontar os blocos de travertino e transformar aquilo em cal para novas construções. Muitas pedras de travertino do Coliseu vão ser utilizadas em igrejas da cidade de Roma. Eu posso já dizer duas. Por exemplo, São Pedro e Montório, que é uma igreja que fica no alto do Janículo, ou Santo Agostinho, no Campo Márcio, no centro histórico. São duas igrejas que têm a fachada completamente realizada com mármores do Coliseu. Você passa na frente, você não diria, você pensa que simplesmente é uma fachada normal. Não, aquilo é mármore do Coliseu trabalhado lá atrás, né? E essa reciclagem ela vai durar muito tempo, até o século XVIII, quando o Papa Bento XIV disser, olha, basta tratar o Coliseu desse jeito, né, como pedreira para depredar o Coliseu. Eu dedico o Coliseu aos mártires cristãos que morreram aqui, né, dentro. Pequeno detalhe, os historiadores ainda não acharam um documento que mártires cristãos tenham morrido dentro do Coliseu. Isso é uma outra coisa que não existe até hoje, né? Até prova contrária, mas o Papa disse, então está dito, e então desde o século XVIII existe essa dedicação do Coliseu aos mártires cristãos e vão parar de detonar o Coliseu, né? Depois disso vai passar muito tempo, a partir do Iluminismo, já no Renascimento eles gostam muito, né, da arquitetura antiga, da cultura antiga, mas não vai ter respeito ainda. Eles ainda vão depredar o Coliseu. Apesar do respeito pelo antigo, eles vão continuar depredando o movimento. Uma coisa muito louca. Mas no final, então, do século XVIII, início do século XIX, que realmente vai começar a ser dado o verdadeiro valor ao Coliseu como monumento, e vai parar de ser depredado, né? Aí, no século XX, a gente vai ter uns filmes, né, sobre o Coliseu, etc. E, aos poucos, vão montar arqueológica e tal. E só a partir, provavelmente, dos anos 80, que eles começam a cobrar ingresso para você entrar no Coliseu, na área arqueológica. No primeiro momento, era só o Palatino que tinha ingresso, onde tem um pequeno museu fantástico com esculturas maravilhosas que foram encontradas na área arqueológica.
Agora, eu diria que o grosso foi dito. Se vocês ainda tiverem algumas perguntas, eu posso começar a responder. Temos, viu, Paty? Temos muitas perguntas aqui. Inclusive, bom, uma delas foi do Eros, né? Ele fez tantas perguntas aqui. Aliás, quem deixou, eu fiquei conversando no privado. E aí eu dou a opção, né, para a pessoa, no caso, se ela quiser fazer essa pergunta já com o microfone aberto. Acho mais fácil, assim. De repente, algumas perguntas a própria pessoa já você mesma ao longo já respondeu. Então, Eros, por favor, eu vou abrir aqui o microfone para você. Vamos ver se você aparece aqui. Ou se ficou com vergonha aqui, eu pergunto, não tem problema nenhum. Eros? Tem a pergunta dele escrita, Helena? Tem bastante. Então, eu vou fazer aqui a pergunta escrita. Às vezes ele saiu também. Bom, a primeira pergunta dele, vamos lá, foi em relação a partir do Coliseu, né? A partir do Coliseu que caiu, ela não poderia ser reconstruída. Outra pergunta aqui dele mesmo, só para a gente manter aqui pelo menos a pessoa, é que o imperador, ele estava presente em todas as lutas ou tinham lutas especiais quando tinha a presença do imperador? E o que diferenciava as lutas quando o imperador estava ali para assistir? Essa pergunta é interessante, porque mesmo na antiguidade, como eu não gosto de luta de boxe, né? Já na antiguidade tinha gente que não gostava. Então, os imperadores, eles iam quando eles estavam em Roma. Era importante a presença deles do ponto de vista político, porque eles não eram bobos nem nada. Eles tinham que usar a imagem dele para serem amados pela população. Então, se eles estivessem em Roma, eles com certeza iam ver os jogos, quando tivessem jogos. A presença deles era muito importante. Né? Mas, por exemplo, se diz de Júlio César que ele não gostava dos espetáculos. Ele ia contra a vontade dele porque ele era obrigado a ir. Né? Sim. A Deise aqui, ela também colocou... Outras perguntas antes dessa. Sim. Mas, enfim, eu preciso relacionar aqui as pessoas que estão mais... A Deise, ela pergunta se existiam mulheres gladiadoras. Sim. E também... Não eram muito populares quanto os jogos dos homens, mas existiam mulheres gladiadoras. Tem vários mosaicos que você vê a imagem de mulheres gladiadoras também. E também ela pergunta se aqui reza a lenda que uma das famílias que mais destruíram o Coliseu foi a Barberini. E se isso... A família Barberini, ela é mais ligada ao que aconteceu mais ligada ao Pantheon. Todo mundo que passou por lá e construiu alguma coisa naquele período ajudou a destruir o Coliseu. Então, a família Barberini ela é famosa por causa do bronze que foi retirado do Pantheon para que o Bernini pudesse fazer o baldaquim da Basílica de São Pedro. Né? Então, saiu uma pasquinada, isso é uma famosa daquelas frases que os satíricos, os sátiros da época escreviam, né? O que os bárbaros não fizeram, fizeram os Barberini. Né? Era uma coisa que eles diziam na época, mas, na verdade, aquele bronze, a gente vai entrar num outro assunto, mas o bronze que eles tiraram do Pantheon, se não tirasse do Pantheon, o Pantheon ia afundar, porque ele não tinha tido manutenção e o edifício estava caindo para frente. Então, fizeram bem, né? Todo mundo destruiu um pouco, infelizmente, do Coliseu naquele período. Não foi só a família Barberini. Bom, Paty, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler as perguntas desde o início, para também ninguém se sentir mal por não ter falado aqui das perguntas. O Alex e também o Eros, eles perguntaram em relação às hastes lá em cima, né, no Coliseu, qual que era a finalidade, e o Eros também pergunta se a parte com hastes parece ser o que existia antes e não existe mais. As artes do Coliseu, em que sentido? Estou falando dessas esculturas?
Pelo que eu entendi, essas hastes aqui, bem em cima, que parece Alex, você quer... Posso liberar o teu microfone? Oi, boa tarde. Boa tarde, Alex. Oi, Patrícia. Primeiramente, sensacional. Nossa, estou aqui fascinado com a sua aula, viu? A minha dúvida, na verdade, é essas... No alto do Coliseu ali, igual existe, por exemplo, nas pirâmides do Egito, que foram destruídas aquelas pontas, né? Tem uma haste. Essas hastes que tem em cima do Coliseu é para mostrar que o Coliseu era até nessa altura ou tem algum outro significado? Olha, Pode ser bobo, mas de repente... não é bobo, é só complicado. É complicado porque essas reconstruções aqui, elas não são feitas exatamente como uma base científica dos arqueólogos. Então, por exemplo, essas esculturas que vocês estão vendo aqui, tem muitos, a maior parte dos arqueólogos não acredita que existissem essas esculturas aí, porque eles não encontram o que seria praticamente o perno, isto é, o pino que segura a escultura. Até hoje não foi encontrado um pino que diz, olha, aqui tinha uma estrutura que ficava em cima, decorando. Então, o que vocês estão vendo aqui é uma imagem que foi reproduzida em uma moeda, e depois com um pouco de criatividade foi realizada, mas não dá para dizer que o Coliseu era assim, sobretudo não dá para dizer que o Coliseu era assim no ano de 80. No ano de 80, para vocês terem uma ideia, nem se sabe como era o Coliseu. Tem lutas ferozes para tentar descobrir até que ponto a construção tinha chegado. Né? Então, o que a gente vê aqui é uma coisa hipotética. Você me respondeu uma outra dúvida que eu tinha, mas na verdade a minha pergunta é desses ferrinhos que tem lá em cima do Coliseu. Esses ferrinhos, isso aqui, são, na verdade, eles são pauzinhos de madeira, e dentro desses pauzinhos de madeira existia a lona enrolada, né, que uma vez mandadas para cima e depois para baixo e desenroladas faziam o velário, que era a cobertura do Coliseu para os dias de chuva ou de sol. Isso que ela representa aqui. Show, legal, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Bom, a Isabela, aí eu já não sei em qual momento, mais ou menos, ela pergunta, puxa, ou ela só colocou uma afirmação, é por isso que era a política do pão e circo? Eu não sei exatamente em qual momento você... Não, então, é que eu não falei a política do pão e circo, mas justamente você está dando uma distração à população, né? Se eu dou uma distração à população, se eu agrado essa população, eu tenho, como político, mais liberdade de jogo para fazer o que eu quiser sem ser questionado, certo? Então, isso é uma coisa, né, que a gente aprende na escola, que é a política do pão e circo, né? Eu dou um pouco de comida, eu faço a distribuição gratuita de grão, que existia para a população carente, né? Eu mantenho um mínimo do nível da sobrevivência e do divertimento dessas pessoas, né? E faço o que eu quiser. Né? Então, isso seria a política do pão e circo. Né? Tem a ver com dar o divertimento às pessoas, sem dúvida, em todos os sentidos. E a Cláudia pergunta se existiam competições por equipe, e a Ingrid Moura, se usam o Coliseu para batalhas marítimas também, que é naumáquias. As naumaquias, elas são mencionadas pelo cronista do imperador Marcial no ano de 80 depois de Cristo. Então, o que acontece hoje em dia na arqueologia, o trend mais moderno da arqueologia é questionar as fontes da época. Em primeiro lugar, quando Marcial ele comenta no livro dos espetáculos as naumaquias, ele era o cronista do imperador. Ou ele exagerou, dizendo que aconteciam batalhas navais na arena, que enchiam a arena de água e com navios feitos em escala menor, mas que copiavam navios de verdade de guerra, né? Acontecessem as famosas batalhas navais.
Não, hoje em dia, olhando para o Coliseu, os arqueólogos dizem que não é possível fazer uma naumaquia no Coliseu, porque ele tem toda aquela estrutura lá embaixo, que é a estrutura dos elevadores em alvenaria. Então, hoje, como hoje, os arqueólogos falam não. Se no passado, antes de construir os subterrâneos, como a gente vê hoje, né, a gente viu aquelas paredonas grandes e tal, existiu algum espetáculo de naumaquia, a gente não pode afirmar, porque isso não está escrito em lugar nenhum. Então, não se sabe. Existiam outros circos que eram para fazer só a batalha naval. O Coliseu não é certeza. Ok. A outra pergunta era equipe. Não, que se saiba, eram os gladiadores. Não era jogo de equipe, não eram jogos de equipe. Está sendo legal que todo mundo, tem muita gente mudando o background com o Coliseu atrás. Isso está sendo bem legal. Valmir aqui, a Marta, outras pessoas também. Bom, a outra pergunta é do Marcelo Albuquerque. Ele está perguntando assim, há alguma relação entre a decadência do Coliseu e a adoção do cristianismo pelo Estado romano? Linda pergunta. Isso é super curioso, porque a gente acompanha a mudança de usos e costumes de uma sociedade, né? Então, realmente, vai ter a ascensão do cristianismo a partir do ano de 313 depois de Cristo, com o Edito de Constantino, que vai dar liberdade de culto aos cristãos, né? E o Edito de Teodósio, 395, vai transformar o cristianismo em religião do império oficial, né? Isso é um momento muito crucial na história de Roma, porque se o Coliseu funciona até 523 e a gente está tendo o cristianismo que está com a bola toda no início do quarto século, a gente está vendo uma mudança no vocabulário da população, porque a gente vai começar a falar de vida eterna, a gente vai começar a falar de renascer, a gente vai falar de comunhão entre as pessoas, uma série de novas ideias vão nascer nesse momento. Isso sim vai fazer com que a popularidade dos jogos de circo caia um pouco, apesar de já no passado várias pessoas, como eu falei antes, não serem fãs do tipo de espetáculo que acontecia. Ok. Nós temos aqui uma saudação aqui do Wesley Abrantes, ele falando aqui, lembrando que as nossas visitas ao Coliseu no Arco do Tito foram acompanhadas pela Patrícia, então são seus clientes aí que visitavam. Alguém mais cliente da Patrícia? O Wesley, o Samuca, o Antônio, a gente se divertiu muito. Que bom, gente, que bom. Vamos lá, mais. Meus amores. O Rodolfo Maia aqui, o Coliseu já foi um conjunto habitacional popular em algum momento da história? Então, a gente tá tendo linha cruzada. O Coliseu, ele serviu, como eu falei, como forte da família Frangipane. A gente pode depois falar do que aconteceu com o Teatro de Marcelo, né, que existe até hoje, que teve um final que você está dizendo, né? Imagina um teatro, que não é um anfiteatro, então ele era só metade, né? O anfiteatro Marcello, ele na Idade Média serviu como conjunto habitacional. E até hoje, minha gente, tem gente que mora lá dentro. Então, é uma área arqueológica que, se eu não erro, em torno dos anos 60, foi vendida a algumas pessoas. E tem gente que mora dentro do Teatro Marcello. É uma coisa... Uau, maravilhosa. Você mora dentro de uma área arqueológica. Puxa vida. Bom, temos mais aqui, a Marina está falando para você falar um pouco sobre o Ludus Magnus Spartacus e se realmente tiver existido, chegou a lutar no Coliseu? Não, isso aí é uma questão que acontece no sul da Itália, uma coisa que acontece em Nápoles, não é uma coisa que acontece em Roma. Então, não, Spartacus não no Coliseu em Roma, não no Coliseu de Roma. Bom, agora então aqui a Adélia Rangel, ela fala: o Coliseu foi construído sobre parte das propriedades de Nero,
E as batalhas naval, elas não eram no Circo Máximo? Quando tem o famoso incêndio de 64, naquele momento, aonde a gente vê o Coliseu hoje, moravam pessoas de baixa renda. Quando tem o incêndio, essas casas pobres, elas são destruídas. O imperador Nero compra essas casas e isso tudo vai fazer parte da Domus Áurea. Então, nesse sentido, isso é o que acontece. E as naumaquias aconteciam em outro lugar, não no Circo Máximo. No Circo Máximo aconteciam corridas de biga, gente. Ok. Bom, as pessoas aqui estão realmente dizendo que adoraram. My Fat, acho que é isso. Samuel. Verônica também. A Miriam, acho que ela chama. Fat. A Miriam Fat. Deixa eu só... ainda tem gente entrando, tá? Vamos ver o que mais aqui. Bom, a Rose falando excelente aula, também adorei. Aqui, bom, tem um iPhone do Breiner. Oi, Patrícia, você pode falar um pouco sobre o sistema de inundação do Coliseu? É a Fátima Breiner? Deve ser. Ela mesmo. Oi, Patrícia, tudo bom? Isso. Oi, Fátima. Quer fazer a pergunta, Fátima, por favor? As aulas virtuais, elas são sempre mais um bate-papo. A gente gosta justamente dessa interação, por favor. No particular, Fátima, você está abusando, Fátima. A gente já falou de tudo isso lá, Fátima. Eu lembro direitinho. Não prestou atenção na aula, Fátima. Não, é porque eu lembro daquela discussão toda que a gente teve lá e que eu acho que tem digamos assim, um avanço, né? O que aconteceu, todo o processo, que é quando você estava falando, inclusive, sobre a questão da engenharia, né? Quer dizer, Fátima, a gente quer te ter também, tá? Desculpa te cortar. Estou Se você puder... tentando. Eu estou tentando. Pronto. Ela é engenheira, por isso que ela tem esse tipo de pergunta. Eu já aviso que ela é engenheira e é por isso que ela tem esse tipo de trip dela, entendeu? Ela é engenheira, então o lance dela é esse. Ela vai sempre ali, ela quer saber, entendeu? Ela quer saber a fundação. Não é nem por isso. Não é nem por isso, é porque eu acho que tem uma coisa muito interessante que é, primeiro, você naquela época não tinha nem engenharia ainda, né? Nem existia. Então você tem naquela história, e aí de Roma mesmo, toda a questão do desenvolvimento que foi feito é extremamente importante, porque não vai aparecer só no Coliseu, mas vai aparecer em outros monumentos em Roma e na Itália, do geral. Mas no caso específico do Coliseu, o que me chamou a atenção foi exatamente isso, né? Quer dizer, quando se fala dessa questão toda de você ter um sistema que ainda hoje, as técnicas usadas, claro que não tem nada a ver com o material que se usa hoje, mas as técnicas usadas, elas permanecem de uma forma absolutamente, digamos assim, fiéis, né, ao projeto lá atrás. Mas nessa direção. Então, o sistema de drenagem, você fala, o romano, ele vai começar a fazer, a gente fala de aqueduto, dos primeiros aquedutos no 4º século já antes de Cristo, né? Então, ele gostava de direcionar água. O romano era maluco por água, ele estudava a qualidade da água que ele ia trazer para Roma. Então, tinha água que ele falava, não, essa água é muito boa, é uma água para beber. Essa água é uma porcaria, mas aqui tem uma sorvete boa, a gente leva ela para circo e faz naumaquia com ela. Então, isso tudo já era realizado no passado. É o poder, né? Oi? É o poder de Roma, do conhecimento. É exatamente isso, né? Tem essa famosa frase aqui desse arqueólogo, que é o Quarelli. O Quarelli fala que a grandeza de Roma você nota exatamente com os aquedutos, né? Quando você chega em Roma e passa no Parque dos Aquedutos, que é quando eles começam a entrar na cidade de Roma,
Você vai ver a água que atravessou 70 quilômetros, que saiu de uma sorgente de rio aqui, de rio lá, que atravessou vales, atravessou colinas para chegar na cidade de Roma. E é lá que você sente o poder da cidade de Roma, da inteligência utilizada do romano. A coisa que mais emociona realmente é a história de como eles transportavam a água. Né? Isso. E aí também, eu acho que tem um impacto também, claro, que vai diferenciar, por exemplo, do ponto de vista da qualidade de vida das pessoas. Né? Do ponto de vista, mesmo com a questão... Claro, a gente vai ter uma discussão aí sobre a questão de como é que viviam as pessoas, mas do ponto de vista da água, quanto melhor a qualidade da água, menos impacto. E aí, pensando naquele período, você não tinha, né, elementos de saúde para lidar com isso, senão a água era um elemento fundamental para garantir isso. Né? Exato. Tanto que, agora eu não tenho presente exatamente os números, mas a quantidade de água que existia na antiguidade em relação aos anos 60 na cidade de Roma, per capita, era infinitamente maior na antiguidade do que nos anos 60. Pois é, tá vendo? Voltei pro meu... Bom, a gente tem muitos relatos aqui das pessoas que adoraram a aula, elas estão assim, sentindo uma vontade enorme de voltar a Roma, ou elas estão assim... o Ítalo, ele fez até com que a esposa se logasse para ele não perder a vaga, né? A Kiki falando, muito bacana, cultura... Começou aquela senhora a fazer pergunta, que é a engenheira e tal, daí eu falei, gente, deixa eu ver a cara dessa senhora, daí eu comecei a rodar para ver quem que era a senhora, a cara dela, porque ela tem sotaque de baiana, daí eu, como não aguentei, eu peguei bem na hora, filmava sua perna, subia, daí ia para baixo, você foi pro banheiro. Gente, não foi muito legal. Que bom, Kiki, a gente fica bem feliz. Então, gente, o que eu queria propor para vocês? Eu comecei a ver, porque entrou essa senhora aí, que é a engenheira que estava fazendo perguntas, eu comecei a chorar de dar risada, porque eu queria ver a cara da pessoa. Daí comecei a passar para ver, de repente eu olho você mexendo, daí vê a perna, depois vê o vestido, depois vai subindo, vai descendo, depois vai andando e vai no banheiro. Ai, gente. Eu estou querendo ver onde é que está você aqui, que eu não estou conseguindo ver mais. Nossa, não estou conseguindo mandar mensagem para você. Amiga do céu, foi muito engraçado. Eu passei porque eu queria procurar a moça que estava falando e de repente você no banheiro. Bom... A frase, nesse meio tempo eu consegui achar que a frase no meu blog, quando eu falo dos aquedutos, é uma frase muito bonita. Ela foi escrita pelo Plínio o Velho, que escreveu isso aqui na virada, praticamente no início do primeiro século depois de Cristo. Ele fala: sem considerar cuidadosamente a quantidade de água para uso público das termas, piscinas, fontes, casas, jardins e mansões do campo, vai perceber a distância entre a qual a água viaja, os condutores que foram construídos, os montes que foram perfurados, os vales que foram superados, e reconhecerão que nunca existiu no mundo uma obra tão maravilhosa. Isso é Plínio Velho, que escreveu a História Natural, é o livro 31 e 32, né? Que resume um pouco da grandiosidade dos romanos. Sim. Teremos aula sobre Florença também, Paty? Bora lá. Claro. Claro, porque uma coisa é ligada à outra, né? O que é Florença? Né? E o tema que todo mundo quis saber de Florença, do teu questionário, é o Renascimento. Então, o que é o Renascimento? É o pessoal que vai, de novo, vai começar finalmente a dar valor para o saber antigo, porque tudo que é antigo, com a ascensão do cristianismo, vai ser um pouco demonizado. Né? Então, e por causa da falta da estrutura da sociedade, né, vão se perder conhecimento.
e naquele momento eles vão estar loucos, antenados para saber o que se sabia na antiguidade. É uma sede de conhecimento que vai ser recuperada. Então, Roma e Florença é difícil separar, né? E Florença foi fundada por romanos, né? Foi fundada como uma colônia agrária para soldados do Júlio César, que lutaram com ele para conquistar a Gália. Então, originalmente, a função de Florença era essa, né? Era um prêmio para esses soldados terem um pedaço de terra para cultivar e tal, né? Florença vai ter uma sorte incrível, né? De posição geográfica e várias outras coisas, e vai ter sorte mesmo, né? Então, vai se transformar no que se transformou. Às vezes, quando eu estou em Florença e quando eu estudei em Florença, às vezes eu tinha a sensação que o florentino, às vezes, ele é quase mais romano do que o romano, entendeu? Porque ele é agarrado naquele passado dele ali, sabe? Pati, deixa eu só te falar uma coisa, que passou tão rápido, mas já foram 1 hora e 40 minutos, tá? Que como eu tenho que coordenar aqui, eu acho que a gente nem sente isso, né? A Selma tá aí rindo, a Juliana não tá acreditando, a Verônica, meu Deus do céu, mas é verdade, já foram 1 hora e 40 minutos, por isso a minha preocupação de responder a todas as perguntas, de passar o nosso recado, né? Eu e Patrícia, a gente sentiu que realmente muita gente teve interesse, e no meio virtual, é como eu falei, assim como a gente tem aquele café virtual, nós elaboramos, então, agora um projeto, né, um programa, que é o Café com Arte, que são grupos, né, que a gente vai liberar aqui, que a gente vai solicitar para vocês, se vocês têm interesse, né, de participar dessas aulas que a Patrícia vai se dispor a fazer em horários que vocês solicitaram a ela. Então, eu vou colocar aqui no grupo, aqui para todo mundo, o link, vou também colocar o link aqui no nosso grupo de WhatsApp. Ele são 3 perguntas basicamente, né? Se vocês gostariam de participar, de continuar essa jornada, né? De entrar para um grupo que é o Café com Arte com a Patrícia, um grupo menor, que assim todos podem falar, podem perguntar, e a gente consegue fazer num horário mais limitado e que vocês possam participar, de 4 pessoas, 10 pessoas ou 20 pessoas. E também os valores a gente colocou de acordo com o que vocês nos responderam, e algumas datas, fim de semana, num sábado, numa quinta-feira, e também numa segunda-feira, pedindo aí aos pedidos aí do Ítalo, de outras pessoas, às 19 horas, coisa que a Patrícia cedeu, porque são mais 5 horas, né? Então, se vocês puderem, por favor, preencher essa pesquisa, né, de lista de espera, eu agradeço a Patrícia mais ainda, e amanhã nós entraremos em contato com vocês para juntar esse grupo e continuar com essa nossa jornada aí de café com arte, aí com esses temas Roma e Florença. Eu vou colocar aqui. Enquanto isso, a gente pode responder aí algumas perguntas. E eu também, Paty, eu queria te dizer aqui, ó, a Gabriele Contesini falou: Patrícia, obrigada pela aula, obrigada por compartilhar conhecimento. Eu que agradeço a atenção. Que mais? Também aqui o Ítalo falando, agora eu tenho vontade de voltar a Roma, né? Vontade de me mudar para Roma, né? O Carlos, parabéns à aula, me senti novamente lá no Coliseu, obrigada. O Alex, de novo, sensacional, Patrícia Helena, por essa iniciativa. José Medeiros, parabéns, Patrícia, valeu por assistir a sua aula. Quem mais, gente? Se vocês quiserem colocar Kiki, já falei. Enfim, vou deixar aqui gravado para você, tá, Patrícia? Todas essas homenagens. A Verônica, aula sensacional. Kiki, amo Itália. E com a Patúlia, né? Ainda mais. Enfim, muita gente aqui. Se eu acabei não lendo alguém, que me desculpe, mas a Patrícia vai ter esse acesso. Até o iPhone da Mel aqui, obrigado, sensacional. Silvana Garcia, ela precisa ir, mas foi muito, muito bom, obrigada.
Enfim, a Selma, parabéns. E Deise, tudo mais aqui. Bom, enfim, temos uma pergunta aqui do Rodolfo Maia. Os imperadores gostavam de usar animais exóticos? Muitos vindos da Ásia e África. Você pode falar um pouquinho nisso? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É curioso, tem até, eu peguei aqui para vocês sempre alguns, né, a caça dos animais, ela era uma atividade extremamente importante que gerava também muito dinheiro, porque se eu quisesse me eleger e fazer um espetáculo importante, eu ia querer naturalmente levar a maior quantidade de animais estranhos e exóticos que nunca tinham sido vistos antes para a cidade de Roma, né? Então, a gente tem algumas testemunhas aqui nessa famosa Vila del Casale, que fica no meio da Sicília, que é cheia de mosaicos no chão com cenas de caça. Eu estive lá, acho que 2 anos atrás, e aqui vocês estão vendo a caça de um javali, que é um animal, entre aspas, mais normal, mas aqui você já vê, né, um antílope que está sendo transportado. Isso aqui é mosaico, gente. Isso aqui não é construção, não é reconstrução 3D. Isso aqui são mosaicos antigos, né, que enfeitavam casas de pessoas muito ricas que ou trabalhavam com isso, ou que eram loucas por caça, né, que enfeitavam esses pisos. A gente vê exatamente aqui o transporte do animal exótico. O romano, obviamente, não existia turismo naquele período, né? O romano, ele nunca teria visto a quantidade de animais que ele viu no Coliseu, porque não podia viajar, né? Mas o romano tinha acesso a esse conhecimento, né, do mundo por causa dos jogos, por causa das atividades do Coliseu. Então, sim, Ásia Menor e África, uma quantidade enorme de todo tipo de animal que eles conseguissem transportar, chegava lá. Vamos lá, então, mais perguntas? Alguém quer que eu libere o microfone para agradecer a Patrícia ou para elogiar ou para mais alguma pergunta? Pode fazer assim que eu vou ver e libero. Sorrisos, sorrisos. Obrigada. Kiki, vou liberar então para você. Vamos ver aqui se foi. Patiuli! Era só para dizer um oi mesmo, porque eu tenho meu cachorro aqui que fica latindo, vai incomodar todo mundo, entendeu? Mas assim, adorei. E eu, há muito tempo atrás, eu fui para Roma com a minha mãe. Infelizmente, a gente não conseguiu visitar direito o Coliseu, porque eles estavam fechados por algum motivo que eu não me lembro qual agora, em volta com alguns tapumes. Eu não me lembro o que foi, isso tem muito tempo. Acho que foi em 2001, se eu não me engano. E minha mãe, infelizmente, com sobrepeso, não conseguiu andar muito, então a gente teve que voltar para trás, eu não consegui ver. Mas hoje eu consegui ter uma aula bacana, e nossa Patili é adorada, todo mundo morre de saudade dela aqui, tá aí há tantos anos. E Paulinha não pôde entrar por algum motivo lá de Jericoacoara, que é uma amiga dela que também é unha e carne, e então é só para agradecer mesmo, que foi muito legal. E você está cada dia mais linda! Obrigada. Beijão para a Luluzinha, a gente está se falando. Ah, que bom, fico feliz. Obrigada. Compartilhar muito bondade. Com pessoas que são de todos os lugares diferentes, entendeu? A Ida Prete pediu aqui o microfone. Deixa eu ver se eu acho a Ida aqui. Ida, se você puder fazer... colega de Florença. A Ida é uma guia de Florença. Vamos ver se eu encontro a Ida aqui. Deixar o vídeo aberto. Ida, vamos ver se eu procuro você. Aqui, achei. Aqui não estava com o vídeo ligado. Tudo bom, Ida? Tá me escutando? Ida, pode falar. Teu microfone já está aberto.
Ida? Ida? Não conseguimos. Talvez ela tenha se ela está ouvindo a gente, talvez ela tenha apertado o mute. Pode ser, pode ser. Ela pode escrever, se não, a pergunta dela. Sim, qualquer coisa ela entra aqui em contato comigo. Ela falou um eu aqui. Ela nos ouve, mas o microfone... Você deve liberar a esquerda, você deve apertar a esquerda no teu microfone e liberar ele sozinha, porque se a Helena te liberou, você deve ter feito isso sozinha, de colocar ele no mudo. Isso. Se você tiver com o celular, na parte de baixo você vai ver como se fosse um foninho. Não, pelo e-mail não é, Ida. Bom, qualquer coisa que você puder, só escreve aqui a pergunta. Gente, alguém mais gostaria do microfone para falar com a Paty? Ninguém? 1h50? Já? Boa noite. Boa noite. Foi muito bom ter assistido sua aula, dona Patrícia. Eu viajei à Itália, na região da Toscana, o ano passado, e adorei Florença, tá? Toda a região da Toscana. E se Deus quiser, um dia eu também vou até Roma também conhecer o Coliseu, tão bem explicado hoje por você. Muito obrigado. Eu que agradeço a presença. Muito obrigada pela paciência. Alguém mais, gente? Antes que a gente encerre. A Ida está falando que foi ótimo. A Marta também, Marta Dias, de Niterói. Obrigado, aula excelente. Gente, eu espero todos vocês. Parabéns. Ficou bom. Transmissão ficou muito boa. Certo? E, bom, não vou nem falar de Patrícia, porque é suspeita. Eu sou suspeita. Mas o grupo... Agora, Fátima, você não pode elogiar muito, porque é já considerada família, então... É covardia, né, Patrícia? Mas a montagem toda, a transmissão ficou muito boa, né? E eu acho que a mediação ficou muito boa também. Muito obrigada, Fátima. Parabéns. Ficou legal. Beijo grande. Helena, isso aí não teria sido possível, porque eu sou completamente negada, entendeu? Eu tô aqui, ó, com papel, entendeu? Ó, papel. Isso aqui é mais a minha matéria. O resto pra mim é moderno demais. Matéria real. Todo mundo real, Patrícia. Eu tento, né? Mas é assim mesmo. Um beijo grande, viu? Obrigada pela presença. Beijo grande. Gente, parabéns. Parabéns, Patrícia. Vamos só dar um joinha aqui, para a gente tirar uma foto aqui. Obrigada. Obrigada.